Como como estávamos falando, nós vamos iniciar uma nova disciplina, que é a matéria de angelologia, e não Sabe que para começar, angelologia, como alguns falam. Angiologia é uma matéria da ciência, me parece que, na questão da medicina, que, se não estou enganado, estuda a respeito do coração. Então, não é sobre isso que vamos falar, não vamos falar sobre angelologia, que vem da palavra angelo, que é a palavra anjo no grego. Então, como todas as nossas matérias teológicas, ela é baseada nos termos grego, então o termo certo é esse, angelologia. E na capa da nossa apostila já mostra que nós estaremos conhecendo a respeito dos anjos bons e dos anjos maus na visão das Sagradas Escrituras. Confesso aos irmãos que isso é uma matéria não muito fácil de falar, e, ao mesmo tempo, uma matéria é boa de se estudar, porque nós falarmos das coisas espirituais ou do mundo espiritual é algo interessante, algo que a igreja deveria aprender por causa da falta do conhecimento a respeito do assunto, faz com que muitas pessoas estão aprendendo bastante besteiras nas igrejas e fazendo bastante besteira nas igrejas. Eu creio que os irmãos que têm redes sociais, que têm Instagram, sempre deparam com algumas besteiras a respeito de anjo nas páginas do Instagram, principalmente pessoas que conversam constantemente com anjos, vê anjos constantemente. Eu acho que eles têm mais capacidade de ver anjos do que todos os escritores bíblicos viram, ou até os personagens bíblicos que não foram escritores, como Elias, Eliseu e outros. Então, e sem contar que há tipos de ensinamentos da parte dessas pessoas que não faz jus com a escritura. E uma coisa, irmãos, que eu costumo dizer que as nossas experiências, elas não são base doutrinária. Por exemplo, não sei se alguém que já teve alguma experiência com anjo, eu acredito nas manifestações de anjos e acredito tanto no período bíblico como para os dias de hoje, mas a maneira, vamos supor que alguém aqui teve alguma experiência com anjos, não torna-se uma doutrina dentro da matéria angelologia. Os irmãos estão compreendendo? A mesma coisa que se você é usado em dons espirituais, você é um pentecostal, mas o fato de você ser usado não te torna um expositor a respeito dos dons. A sua experiência não lhe dá condição de ser um mestre naquele assunto, ao menos que você realmente pesquisou o assunto e se tornou mestre nele. Fora isso, só por experiências de maneira alguma. Eu acredito nas manifestações dos anjos, como eu já disse hoje, não com essas besteiras que as pessoas ficam fazendo, mas acredito. Creio que os anjos eles possam se manifestar visivelmente para alguém ver, de uma certa forma, não podemos determinar qual a forma. Se formos falar das maneiras que eles se apresentaram na Bíblia, é, com talvez os 90% foram com aparência humana, como nós vamos ver no decorrer da apostila. Parece que apenas a vez que ele apareceu para o pai de João Batista, que era Zacarias, ele não apareceu numa forma humana como ele apareceu para Maria, mãe de Jesus. Então, parece que o espanto causado a Zacarias, ele viu algo que Maria não viu. Maria viu o anjo Gabriel numa forma humana, já ele viu numa forma diferente. Tirando essa passagem da Bíblia, não há outra passagem a não ser as visões de Ezequiel, que ele vê anjos de forma diferente. Mas nós não podemos determinar uma forma de anjo e muito menos deixar de acreditar.
mas tem pessoas que hoje estão brincando muito com essas questões de mundo espiritual. O mundo espiritual é real, o mundo espiritual ele trabalha em conjunto com Deus, de acordo com a lição, e também contra Deus, que são os caídos. E, na verdade, esse trabalho que ele faz é para prejudicar a obra de Deus, a igreja do Senhor, que é o povo escolhido de Deus. Não que eles tenham poderes a lutar contra Deus. Nós não temos esse pensamento maniqueísta, que Deus é a parte boa e o diabo é a parte má, e que o mal luta com o bem. Nós não acreditamos nisso. Sabemos que o diabo ele é um derrotado e que ele nada mais é do que um cachorro na coleira de Deus, como dizia Martinho Lutero. Ele é o diabo de Deus. Martinho Lutero usa até essa frase que ela soa um pouco estranho, mas quando ele diz que o diabo é o diabo de Deus, é que o diabo só pode fazer o que Deus permite. Então, ele não pode agir fora daquilo que Deus lhe dá permissão. O livro de Jó é muito claro nisso. Ele próprio pede permissão a Deus para que ele possa agir contra a vida de Jó, tanto nas suas questões materiais como na sua própria saúde. Se Deus não permitisse, ele não poderia fazer. Então, irmãos, essa questão de anjos, como eu falei com os irmãos, é um assunto muito bom. E eu não sei se os irmãos já leram ou já viram esse livro, o livro de Enoque, eu não sei se está aparecendo de cabeça para baixo para os irmãos. Esse livro eu não vou dizer que ele é um clássico, porque ele não é, mas ele é um livro bom de você que é um estudante de teologia, estudante de Bíblia, primeiramente, ter esse livro na sua casa, porque esse livro ficou esquecido por muitos anos no meio do cristianismo, mas com esse avanço das redes sociais, dos meios de comunicação, esse livro, como outros livros apócrifos, vem ganhando espaço dentro do YouTube, nas redes sociais, com vídeos curtos no Instagram, e você acha esse livro completo no YouTube, como outros livros apócrifos, com pessoas ali que são pessoas agnósticas que não têm conhecimento, eles próprios se identificam assim, como eles não têm conhecimento de Deus, nem tampouco conhecimento espiritual do assunto, eles simplesmente são historiadores. Mas eles fazem jus desse livro e explicam esse livro. Agora, o pior é que esse livro tem sido usado no meio do povo evangélico, supostamente evangélico, que era para defender a sã doutrina e estão fazendo uso do livro de Enoque com nomes dos supostos anjos manifestos lá no livro de Enoque, que esse livro ele parece... eu tenho muitos livros dele, do C.S. Lewis, mas apesar que o livro dele não é um livro ruim, mas foi mal interpretado por alguns, que é o Código de Nárnia, o livro de Enoque é meio parecido com os Códigos de Nárnia, de C.S. Lewis, meio fantasioso. E apesar do simbolismo do C.S. Lewis ser completamente diferente, mas o livro de Enoque é um livro muito místico. É um livro dotado de misticismo, é, não é inspirado por Deus, em primeiro lugar, e dotado de muito misticismo. Aceito dentro da igreja etíope e dentro do cabalismo. E tem sido trago hoje para algumas igrejas neopentecostais que têm utilizado do nome de determinados tipos de anjos que é apresentado ali. Exemplo, talvez você já ouviu falar, muitas pessoas hoje que supostamente se diz pentecostal, chamando um suposto anjo de cura, que é com o nome de Rafael, que vem da raiz Rafá, que quer dizer curar. Aí eles falam que anjo Rafael, que Rafá, cura, e é o Deus, ele é o anjo que traz a cura de Deus. E oram ao anjo. Então, esse é o erro. A Bíblia diz que em meu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Todos nós podemos orar contra uma enfermidade e expulsá-la no nome de Jesus. Nós não precisamos de auxílio de anjo algum, nem dos dois que a Bíblia dá nome, que é Gabriel e Miguel. Nós não precisamos do auxílio dele para orar para uma pessoa enferma ser curada ou para a expulsão de demônios. O nome de Jesus é poderoso para fazer isso.
mas as pessoas perderam o bom sentido e acabam ridicularizando aquilo que é espiritual e faz com que muitas pessoas deixem de crer e até mesmo de interessar pelo assunto. Nós ouvimos hoje pessoas falando que não têm interesse em assunto de angelologia, das questões de. Exatamente, o que me interessa é Deus. Eu quero ver Deus, eu não quero ver anjos. Eles falam assim. Então, esses tipos de pessoas trouxeram essa certa barreira para que as pessoas pudessem realmente ver aquilo que é espiritual. O pastor vai nos mostrar já na primeira página aí, na página número 3, aqui temos o índice do assunto, na página de número 2 e na página número 3 vai falar anjos, quem são? Então, é realmente uma pergunta muito boa e muito séria. E a falta do conhecimento bíblico a respeito do assunto faz com que pessoas falam o que não é. E lembrando que a Bíblia, apesar dela falar de anjos, ela não dá muitos detalhes para que nós possamos entender tudo a respeito dos anjos. Porque, primeiro, a Bíblia ela foi escrita para contar a história do ser humano. Os anjos, como agentes a respeito de Deus, eles fazem parte nessa história e são registrados dentro do conteúdo bíblico, mas não era preocupação de nenhum escritor bíblico ele traçar tanto de forma sistemática ou de forma teológica a respeito dos anjos. Já os teólogos preocuparam fazer um apanhado sistemático dentro da Bíblia para tentar chegar a uma conclusão a respeito desses seres. Então, estudar a respeito dos anjos é importante, entender aquilo que a Bíblia nos mostra a respeito dele é mais importante ainda para não falarmos ou não fazermos aquilo que a Bíblia não ensinou. Então, nós temos que haver essa preocupação ao falar a respeito desse assunto. Como eu falei, eu torno a repetir: o mundo espiritual é algo muito sério e algo muito maravilhoso. E nós deveríamos entender isso. Primeiro, que quando nós entendemos as coisas espirituais da parte de Deus, nós estaremos preparados para as coisas espirituais da parte do inimigo. Quando nós compreendemos essas coisas. E houve já muito brincadeira com respeito a esses seres poderosos que são os anjos, e também houve muita, eu posso dizer, idolatria com anjos no percurso da história, tanto advinda de hinos, como também de pregações. Pessoas que gastaram 45 minutos ou 50 minutos falando de anjo e não falaram de Jesus durante sua pregação. Eu acho que você pode falar de anjo da pregação, mas se ele for o protagonista principal da sua pregação, a sua pregação perdeu o foco. Os irmãos estão compreendendo? É igual você pregar sobre Jonas e falar de Jonas e da baleia e não falar de Deus que foi misericordioso, tanto com Jonas, com os marinheiros, com a boboreira, com o bicho da boboreira, principalmente com o povo de Nínive e até mesmo com a baleia, para não deixar aquele bicho ruim da barriga dela. Então, nós vemos que o livro fala da misericórdia de Deus, mas o povo se atém mais ao peixe e à desobediência de Jonas e esquece da misericórdia divina. E se nós gastarmos todo o nosso tempo em nossas pregações falando de anjos, como eu estou dizendo para o irmão que eu já ouvi pregação assim, perdemos o foco, que é Cristo. Então, aqui, O pastor vai mostrar aqui. a gente tem que colocar todos esses anos, né? E a gente realiza tudo que a gente E vai mostrar aqui assim, o seguinte, que existe uma ordem de seres celestiais que ocupam uma posição bastante distinta, bastante distinta tanto de Deus como dos homens. Bem abaixo da divindade, eles se encontram, porém, no estado superior ao do homem caído. E esses são os anjos, e essa questão que é superior ao homem, você vê isso, nós vamos ver no decorrer da lição, por que os anjos é superior aos homens. Conforme o Salmo 8 até fala que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. E esse um pouco menor
não tem a ver com medida, claro que o salmista não quis falar isso, isso tem a ver com os anjos não morrerem e o homem morrer. Na verdade, é até um salmo messiânico que está falando a respeito de Jesus, que foi feito um pouco menor na questão de ser humano e ter passado pela morte. Mas depois o escritor aos Hebreus deixa muito claro que Jesus ele foi glorificado e ele é superior a anjo e a qualquer tipo de pessoa. Ele vai mostrar que nós vamos partir da matéria angelologia, que é o estudo a respeito dos anjos, tanto os anjos bons como os anjos maus, os anjos caídos. E que a palavra vem do grego como angelo. Isso quer dizer mensageiro. E vem também com a sua raiz no hebraico de malak. Inclusive, se você observar o nome do profeta Malaquias, que quer dizer mensageiro do Senhor, ele tem sua raiz no nome, na palavra anjo, malak, que é o mesmo que mensageiro ou representante, porque nós vemos principalmente nas páginas do Antigo Testamento muitos anjos sendo representantes de Deus na terra para levar alguma mensagem para alguém ou até mesmo para tirar alguém de determinada situação, como foi no caso de Ló. Mais à frente, é claro, o pastor vai falar a respeito do anjo do Senhor, que é um outro assunto bem mais elevado do que simplesmente falar de anjos. E o pastor vai mostrar mais embaixo que a Bíblia é muito clara quanto à existência desses seres celestiais que são ministros de Deus e que trabalham a todo tempo em nosso favor, conforme, apesar do pastor não ter colocado, e conforme está em Hebreus capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 12, 13 ou 13, 14, que fala que os anjos são espíritos ministradores que trabalham ao nosso serviço. Lembrando que a Bíblia ela é muito clara, como o pastor mostra aqui, na existência desses seres. Existe pessoas que não creem em anjos, várias seitas existem hoje. Existia no período de Cristo um grupo de pessoas que não acreditavam nesses seres espirituais que eram anjos, que são os saduceus. Nós vemos isso no capítulo 22 do Evangelho de Mateus. E o pastor mostra que eles são espíritos ministradores, mostra que os anjos são espíritos ministradores, ou seja, que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. E esse trabalhar, irmãos, em prol daquele de herdar a salvação, não nos dá direito de dar ordem para anjos, como eu já vi algumas pessoas falarem. O versículo de Hebreus não está dizendo que os anjos são nossos escravos, nossos empregados para que eles possam fazer aquilo que nós ordenamos. Os anjos, eles trabalham em prol do povo de Deus, amando de Deus e não amando de nenhum crente aqui na terra. Não existe essa história que eu tenho um anjo só meu. Esse negócio não existe. E tampouco preocuparmos em fazer cálculos de quantos anjos poderiam estar conosco. Existe dele. Porque uma vez eu vi um pregador falando o seguinte, que se você, conforme a Bíblia fala, que se um demônio te perturba, você tem 2 anjos para te guardar. Aí a matemática dele é o seguinte, que 1/3 dos anjos caiu do céu, então tem 2/3 lá. Essa é a matemática dele. Mas em lugar nenhum da Bíblia fala que caiu 1/3 de anjos do céu. Os irmãos já viram isso na Bíblia? O único lugar que tem é Apocalipse 12:3, que fala que o dragão, que é Satanás, com a sua cauda, poder, ele derrubou 1/3 das estrelas do céu. Você pode dizer que são os anjos, sim, mas você não pode afirmar. Está entendendo? Você pode interpretar, sim, de forma alegórica. Talvez foi isso que João realmente viu, nós não sabemos, mas possa ser que sim. Eu, por exemplo, sou adepto que defendo que sim, mas eu não posso discutir esse assunto com ninguém a ponto de querer, de forma hermenêutica, defender o assunto. Mas eu posso dizer, eu acredito que sim. Então, mas eu acredito que possa ser 1/3, ali pode ser simbólico, não quer dizer que literalmente 1/3 de demônio caiu, de anjos, ou melhor dizendo, caíram, e que tampouco existe 2 anjos para cada demônio. Os irmãos estão compreendendo? Nós não podemos usar essa matemática. São coisas que enfeitam a sua pregação, mas não
Não tem nada a ver, você acaba ensinando uma besteira para alguém. Então, e mais, os anjos não são nossos empregados. Eles trabalham de acordo com a ordem divina. Esse é o trabalho dos anjos. E outra, anjo trabalha, tanto no céu como aqui na terra, quando são enviados. Nenhum anjo vem aqui, irmão, passear. Essa conversa de que eu vi anjo aqui, vi anjo ali, o anjo está aqui no altar, eu nem sei o que é altar que esse pessoal fala, o anjo está aqui, não tem esse negócio. Eu estou falando sério, não tem. Anjo, Igreja com a cadeira do anjo, né? isso também. Eu ia chegar lá na cadeira do anjo. Preste bem atenção, todas as vezes que você abrir a Bíblia, do Gênesis, até, vou colocar o livro de Atos, mostra a manifestação de anjo, as cartas o apóstolo Paulo, como são escritos de doutrina, ele não preocupou, não tem manifestação de anjo. E o Apocalipse, que volta, que é um acontecimento, mostra a manifestação de anjos. Nenhum deles vieram à toa. Todos eles vieram com um propósito, ou para dar livramento, trazer uma mensagem, tirar alguém de uma terra, como foi com Ló, dar uma mensagem a Abraão, dar livramento ao filho de Abraão e coisas semelhantes. Não, não tem que um anjo chegou e falou: eu sou anjo, tá me vendo? E foi embora. Não tem isso. Apareceu para o pai de Sansão, para Manoá, com um propósito. Apareceu para Josué, que na verdade é o anjo do Senhor, com um propósito. Apareceu para Maria, para Zacarias, com um propósito. Apareceu para Paulo, com um propósito. Não existiu, chegou e falou: eu sou anjo, meu nome é alguma coisa com El no final, e eu estou aí, está me vendo? E foi embora. Não, não existe esse negócio. Então, todas as vezes que esses seres espirituais, da parte de Deus, vier, seja na sua vida, na sua igreja, na sua casa, em visão ou em sonho, tem um porquê. Não veio só para você ver e falar: ai, que anjinho lindo, e ele foi embora. Não é para isso. Então, os anjos têm um porquê. O pastor fala sobre a origem e a natureza dos anjos. Ele fala que os anjos são seres criados. A primeira coisa que nós temos que entender: os anjos foram criados. Em um momento que nós não sabemos. Foge do nosso pensamento o tempo que os anjos foram criados. Eles, há quem acredita, como eu já vi, principalmente da parte de alguns judeus, que eles foram criados no período da criação. Só que não tem nada na Bíblia que mostra isso. O que dá a entender é que eles foram criados antes, bem antes da criação. O pessoal menciona com base em Jó, se eu não me engano, 38, que fala que já estavam Isso. os santos Quando de Deus Deus, se eu não me fundou, engano, colocou antes os da fundamentos fundação da do terra. mundo. Isso, Mas eles já especificamente contavam. a Bíblia não Isso a menciona, não. Bíblia em si não fala. Alguns judeus defendem essa teoria, outros a defendem que eles foram criados no momento que Deus criou a luz, Deus criou também os anjos. Há outros que acreditam que eles foram criados, como boa parte do pensamento assembleano, eles foram criados antes da criação da terra, os anjos já teriam sido criados. E eu corroboro com esse pensamento, que eles foram criados. Aí eu já não coloco são milhões ou milhares de anos, poderia ter sido até 3, 4 dias antes da criação, nós não sabemos, mas parece sim que eles foram criados antes. E o pastor vai mostrar que eles foram criados e antes da formação da terra e que eles estavam presentes quando a terra foi criada, conforme o nosso irmão falou, e baseado principalmente no livro de Jó, que chama eles de filhos de Deus. Então, os anjos, irmãos, eles foram criados em um período que nós não sabemos, eles estão além daquilo que nós podemos imaginar, tanto em força, na sua aparência, em rapidez e principalmente em quantidade de anjos, como nós vamos ver, e o tempo que eles foram criados. O que nós entendemos que eles não são eternos, como o pastor mostra aqui. Se eles foram criados, não quer dizer que eles são eternos. Eles passaram a receber a eternidade como o ser humano também. Toda parte do ser humano é eterna. O ser humano, ele foi dotado, como nós cremos dentro da tricotomia espírito, alma e corpo, o seu espírito é eterno, a sua alma é eterna,
e o seu corpo, mesmo que se decompõe, ressuscitará e será eterno também. Só que a eternidade foi posta no homem como foi posta nos anjos. Os anjos passaram a ser eternos. Eles não têm como morrer. E por isso que o pensamento aniquilacionista, que os anjos caídos um dia serão aniquilados, defendido até por alguns pregadores reformados, grandes escritores reformados, isso é uma teoria errônea, porque eles sofrerão, os anjos caídos sofrerão eternamente. E, inclusive, há um pensamento dentro da Igreja Adventista que esses anjos também caídos, uns dias eles poderão ser absolvidos nesse período de sofrimento, que não será um sofrimento eterno. Então, os anjos, irmãos, o pastor vai colocar aqui que eles não são seres humanos glorificados. Um pensamento do kardecismo que todas as vezes que eles utilizam o termo anjo, que eles utilizam a Bíblia, existe um dos livros da codificação de Allan Kardec que é chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Eles tiram muitas partes do Evangelho de Mateus, do Evangelho de João e de algumas partes da carta de Paulo. E na parte que é anjo, eles colocam seres glorificados. Esses seres glorificados são pessoas que purgaram a sua vida de pecado aqui na Terra por um processo de uma reencarnação e eles chegaram a ser um espírito de luz barra anjo, de acordo com o cristianismo. Então, assim eles ensinam. Porém, o pastor está mostrando aqui que, de acordo com Mateus 22, que é a passagem que eu falei dos saduceus, aquela passagem da interrogação dos saduceus a respeito de anjo, e, além de tudo, os saduceus, na mesma pergunta, eles tentam prender Jesus a respeito tanto de anjos, como também, na verdade, tanto de ressurreição, que eles não acreditavam, como também a respeito da ressurreição, e que eles queriam pegar. E Jesus acabou respondendo eles dentro de duas coisas que eles não criam, que era a ressurreição e os anjos, que é aquela parte que eles falam que uma mulher casou e na lei do levirato ela casou, o primeiro marido morreu sem deixar filho e a lei do levirato obrigava o segundo irmão a casar ou o parente mais próximo e casaram-se 7 irmãos com a mesma mulher. Todos eles morreram sem deixar filho, depois ela morreu. Aí eles fazem a pergunta, talvez eu não sei como era o pensamento dos saduceus, além da crítica, mas eles disseram qual delas da ressurreição, ou seja, já que a ressurreição existe, ela vai ser mulher de quem? Já que casou com 7. Aí Jesus deixa muito claro que na vida vindoura não se casam nem se dão em casamento, serão como anjos. Mas esse ser como anjo é que não se casa, ou seja, podemos deduzir que são assexuados. Então, não é que nós teremos corpo de anjo, cara de anjo, parecido com anjo, alguns que acreditam que a asa de anjo, não seria isso. Em 1 a João, capítulo 3, versículo 2, fala que ainda não manifestou quem ele é, mas quando ele manifestar, está falando de Cristo, seremos semelhante a ele e não semelhante a anjos. Eu estou dizendo isso porque eu já vi alguns pregadores ensinar que nós seremos semelhante a anjos. A única semelhança que os salvos com o corpo glorificado terão com os anjos é de ser assexuado e não morrer mais. Apesar que hoje em dia nós estamos tendo alguns pregadores que dirão que no céu vai ter casamento. Novamente, mais uma canseira na vida do pessoa salva lá no céu, tanto do homem quanto da mulher, ficar cansando um outro lá. Então, eu já tenho pregadores renomados que estão ensinando isso aí, que no céu vai ter novamente matrimônio. Então, o que o pastor quer mostrar é que os anjos não são seres humanos que passou por um processo e foram glorificados e chegaram a ser esse espírito de luz. Não, os anjos são isso. Então, ele vai mostrar que os anjos são espíritos. E fala que são, em várias ocasiões tomaram forma de corpo. Isso aqui, irmão, nós não conseguimos explicar ao certo se eles tiveram uma forma de corpo ou se eles tiveram um corpo como o nosso. Eu, particularmente, não tenho dificuldade nenhuma de acreditar que eles tiveram um corpo como o nosso. Só que alguns entram naquela questão. E depois, o que eles fizeram com o corpo? O corpo se desfez do mesmo jeito que fez. Para mim, é simples. Que alguns acreditam que eles abandonaram esse corpo em algum lugar e foram para o céu. Isso fica quase um pensamento gnóstico. Quase um Eu tenho uma pensamento. dúvida.
Oi? Se eu não me engano, em Zacarias, o senhor falou ali a discussão, né, sobre o sexo dos anjos. Em Zacarias, se eu não me engano, menciona duas mulheres que tinham que eram anjos, né? Que tinham asas. O que que. Como é que fica aquilo dali? Na verdade, se você Porque. observar, tem até o pastor até aborda esse assunto aqui, que é Zacarias 5:11. Se você ler o texto, ali Zacarias estava tendo uma visão, as mulheres não são anjos. Existe o escritor que o pastor até cita aqui, que é o pastor, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, pastor, eu vou achar o nome dele aqui e te falo. Ele cita essas duas mulheres dentro da visão de Zacarias como se fosse anjos. Que lá diz assim: E vi e ouvi uma voz de muitos anjos, e ao redor do trono dois seres viventes. Só que quando você pega no original, não fala dois seres viventes, fala duas mulheres com duas asas nas costas. E fala que, na melhor, aqui, na verdade, eu estou lendo é Apocalipse, é Zacarias, que deixa eu achar aqui o texto de Zacarias. Deixa eu ver aqui, é Zacarias. É asas de cegonha, se eu não me engano, que ele mencionava. Parece que isso mesmo. É Zacarias. Acho que ela leva o pecado lá da Babilônia ou para a Babilônia. Não, ela é Zacarias 5, se eu não me engano. Parece que é Zacarias 5 mesmo. Não sei se é Zacarias 5:11. Deixa eu olhar aqui. É Zacarias 5:9. Fala assim, ó. E de novo levantei os meus olhos e observei que se aproximavam bem à minha frente duas mulheres com asa como de cegonha. O forte vento arremessou suas asas e elas ergueu o cesto entre o céu e a terra. Aí o versículo 10 volta. Indagou o anjo, para onde estão levando o cesto? O anjo que está indagando é da visão de Zacarias e não as duas mulheres que estavam com o cesto. Se você ler o versículo 8, ele fala assim: ó, e o anjo explicou: esta, pois, é a perversidade. E a empurrou para dentro do enorme cesto e a fechou outra vez com a tampa de chumbo. De novo levantei os olhos e observei que se aproximava bem à minha frente duas mulheres. Eu, particularmente, esse escritor que fala a respeito disso, ele aborda esse assunto. Eu, particularmente, não acredito que essa que fala duas mulheres seria duas anjas, Eu também não entendo dessa forma, porque porque esse caso escritor fosse, ele defende especificamente mencionaria, daria talvez até um sentido para isso, porque eu não. que aqui é uma visão de um juízo. Aquela Sim, visão de um juízo. Então, o fato de usar as duas mulheres, possivelmente, eu teria que rever todo o texto para poder mostrar para o irmão tudo bem. sobre quem seria essas duas mulheres da visão do profeta Zacarias. Parece que seria a sétima visão que ele estava tendo, todo num percurso de um estudo, de várias visões que ele teve. Talvez na próxima aula eu trago, nós abordamos o assunto, se alguém me ajuda a lembrar, que eu abordo o assunto e trago quem Perfeito. seriam essas duas mulheres aqui. Mas nós vemos É, que elas não são particularmente, eu também não acho que sejam anjos, duas né? anjos. Não existe uma menção específica quanto a isso, nenhuma descrição futura, nem nada semelhante, mas é porque levanta dúvida, porque Assim, tem gente que menciona e tudo, mas eu não. que é o tipo da coisa. Por alguma razão que nós não sabemos, os anjos se manifestaram em aparência de homem. Nós não sabemos por qual razão. Que anjo, ele não é homem nem é mulher. Anjo, ele é espírito. Então, Sim, da mesma maneira que nós não sabemos por qual razão que Deus, devido ao pensamento tritariano, que é o que eu defendo, eu não sei se alguém aqui é unicista ou unitarista, mas eu acredito que não. Nós somos monoteístas, acreditamos em um Deus, e somos tritarianos porque acreditamos em três pessoas, que Trindade. esse Deus é um Deus em três pessoas. E não sabemos por que é chamado Deus Pai. Não temos um porquê. Falar, mas já que Deus não é homem e ele é espírito, não tem servo, por que é determinado Deus Pai?
Eu não sei se por causa de querer transmitir a figura realmente paterna. Agora, as manifestações dos anjos sem aparência de homem, talvez seja pelo contexto da época em Israel, e nós vemos que o contexto que ele aparece para Zacarias, ele não aparece numa aparência de homem. Então, são coisas que nós não conseguimos explicar. Da mesma forma que ele aparece para Ezequiel, ele não apareceu em forma de homem. Vocês vão entendendo? Então, nós não Sim. sabemos por quê. Talvez a presença desse homem naquela situação de Israel, ela transmitiria mais segurança para aquele povo. Não tem a ver com machismo, não tem a ver nada dessas coisas. Mas a questão de, como o pastor vai mostrar aqui, desses tipos de manifestações que hoje é inventada, é complicado. Apesar que tem uma mulher que de vez em quando visita o céu, ou na verdade acho que ela visita mais do que qualquer outro. Ela fala que lá no céu tem anjo mulher, anja. E tem anjo criança também, e vai daí por diante. Então, Quem que é essa daí, por curiosidade? a dona Nadir. Eu não fui Dona Nadir ela apresentado. tem um acesso livre no céu e no inferno. Eu lembro de um pastor na África que ele tinha um telefone de Deus. Esse eu cheguei a ver. Ele, É, no culto, ele pega o telefone, ó, a mensagem, ele liga para Deus e tudo. Mas essa não, daí, tem de essa subir e descer, eu não esquizofrenia, cheguei a conhecer, não. essa esquizofrenia evangélica aí mesmo. Mas, mas tem uma mulher aí brasileira, ela tem um acesso direto no céu aí e tem muitos contatos com anjo, vê o céu dela e o inferno. Inclusive, o céu dela, ela, quando ela foi arrebatada, ela passou entre os planetas e tudo. É completamente diferente de João e Paulo e os demais. Ela passou, viu, diz ela que a Terra realmente é redonda, ela confirmou. Quem é terraplanista aí perdeu para a dona Nadir. Ela disse que a Terra é redonda e viu o anel de Saturno e esse monte de negócio aí que a ciência descobriu. A dona Nadir conseguiu ver tudo. E tem muito acesso ao inferno. De acordo com ela, o inferno é debaixo dessa terra e é o inferno, talvez, de Dante Alighieri, lá, o baseado no Apocalipse de Pedro, naquele livro dele, A Divina Comédia. E tem Tem vários os andares, né? O compartimentos. quinto, o sexto, o nono dos Isso, tem vários infernos. compartimentos. E ela Lugar andou, específico para cada um. ela andou vendo esse povo todo aí. Ela só tirou o purgatório do Dante Alighieri, que o Dante Alighieri tem o purgatório, né? O dela não tem. Então, irmãos, essa questão de anjo, eles serem espírito, e o pastor mostra que eles não têm um corpo, mas eles assumiram um corpo que foi o que o nosso irmão William Carvalho até falou a respeito de eles ter assumido o corpo de homens e supostamente, de acordo com alguns, com esse pastor, que o nome dele é BJ Oropesa, ele alega que havia uma manifestação, eu acredito com a interpretação errada em Zacarias, de ser uma mulher. Mas os anjos se manifestaram nessa aparência de homem. Como eu falei com os irmãos, eu acredito que no contexto da época precisava disso, como apareceu para Abraão. Ali apareceram três personagens. Possivelmente um era o próprio Deus, que foi o que ficou conversando com Abraão, e os outros dois se dirigiram a Sodoma e Gomorra. Temos várias outras aparições no Antigo Testamento de anjos na forma de homem, mas tivemos outras aparições no Antigo Testamento com seres diferentes, como o próprio livro de Ezequiel, o próprio livro de Zacarias. Vemos no livro de Gênesis, já no início, esses querubins que apareceram ali, que nós vamos ver mais à frente. Então, ele vai mostrar aqui que em outras ocasiões eles têm asa, como eu falamos, baseado em Ezequiel, e que às vezes usavam vestes brancas e resplandecentes. Possivelmente, cada dessas ocasiões tinha um porquê eles aparecerem assim. Talvez essas vestes resplandecentes mostravam a justiça de Deus e a maneira que o povo daquela época estava esperando a manifestação divina dentro da cultura daquela época. E também ele mostra que os anjos apareciam em diferentes tamanhos. Os diferentes tamanhos aqui, ainda bem que o pastor colocou um texto aqui que é quando ele aparece gigante, não pequenininho. Ele apareceu. A única passagem tem Apocalipse, que é quando ele proclama o evangelho eterno. Diz a Bíblia que ele coloca um pé sobre o mar e sobre a terra.
dá a entender que é um anjo de uma proporção bem grande, o tamanho dele, gigantesco, por pôr um pé sobre o mar, sobre a terra. Uma vez um colega meu até falou assim, mas eu consigo colocar o pé no mar e na terra. Eu chego em um lugar que tem mar e tem terra e na praia, eu coloco o pé e estou com um pé dentro e um pé fora. Mas o que nós entendemos é que esse anjo possa ser, sim, um anjo de proporção gigantesca. Não sabemos por qual razão que ele se manifestou dessa maneira para João, talvez para mostrar a grandeza da glória de Deus e a velocidade que era para ser proclamado esse evangelho eterno e que o juízo de Deus viria. Então, talvez o tamanho fosse para isso. E ele que mostra que outra questão pungente sobre o sexo dos anjos, que é o que o nosso irmão colocou, que as escrituras sempre descrevem como sendo seres masculinos. Aí ele mostra que esse escritor, o Oropesa, ele fala aqui também, baseado em Zacarias, que ele manifestou em aparência de mulher, mas nada do texto mostra isso, como nós já lemos. E os outros textos que você for conferir de aparência de homem, está muito claro lá. Que, inclusive, boa parte das vezes, os próprios pessoas que encontraram chamam eles de homens. Não fala, a mãe de Sansão, ela falou que um homem de Deus falou comigo que eu teria um filho. Aí ele perguntou, o Manoá perguntou a aparência do homem de Deus, ela falou, ele orou a Deus, e quando o anjo veio, ele viu a aparência de homem. Ele só percebeu que era um anjo quando ele queimou um sacrifício, e esse anjo descia e subia na presença daquela fumaça. O próprio Josué, quando encontra com um anjo, ele já vai arrancando a espada e partindo para a batalha. Já pergunta para ele, ó, se é do nosso ou é contra nós? Tipo, se o camarada vacilasse, a espada comia nele. Ele simplesmente disse, olha, eu não sou nem de vocês, nem contra vocês. Eu sou capitão dos exércitos celestiais. Aí Josué já caiu de joelho no chão e viu que o negócio ali era um pouco mais complicado. Então, nós vemos que essa aparência de homem é o que a Bíblia determina e com muita clareza. Então, o texto ficou bastante obscuro aqui do que o escritor quer apresentar. Ele fala sobre que eles são seres poderosíssimos. Isso é inquestionável, irmãos. Eles não são todo-poderosos, como o pastor coloca aqui, mas eles têm força que excede bem acima da força humana. São seres que, de acordo com o que nós vemos na Bíblia, não tem explicação. Um dos exemplos, o pastor mostra aqui um exemplo, outro exemplo que a Bíblia mostra, na verdade o pastor até cita aqui, que é eles moverem a pedra do túmulo que Jesus foi posto. Se os irmãos observar o evangelho de Mateus, as mulheres que estavam indo estavam preocupadas quem moveria a pedra para elas. Elas estavam preocupadas com isso, porque aquelas mulheres não conseguiriam rolar aquela pedra, que diz que os soldados rolaram a pedra sobre o túmulo. Os soldados, parece que era um número grande de soldados para rolar aquela pedra, para que ela tampasse o túmulo. E Jesus não precisava que arrancasse pedra, que abrisse portão de lugar para ele passar, porque ele tinha um corpo glorificado, inclusive ele entrou em uma casa onde os discípulos estavam presentes, sem precisar de abrir a porta. Então, para ele, não era necessário tirar a pedra para Jesus sair, mas sim para as mulheres entrar. E esses anjos foi quem moveu essa pedra. E o pastor mostra aqui que em um período somente de uma noite, quando o Senaqueribe havia ameaçado o rei Ezequias, e ele ora a Deus, e Deus envia um anjo apenas que mata 185 mil soldados do rei Senaqueribe, o rei da Síria. Algo descomunal, nós não temos como medir isso. E parece que ele só passou e todo mundo já caiu. E o pastor não colocou aqui, lembrando também, na noite no Egito, que foi a morte dos primogênitos. Aquele anjo destruidor que o pastor era da parte do Senhor, que nada tem a ver com o gafanhoto destruidor lá de Joel, não. Os irmãos não me interpretam um texto desse jeito, não, porque eu já aprendi isso. Na época que os pessoal começou a destacar muito a teologia da prosperidade, começaram a achar demônios naqueles gafanhotos de Joel, capítulo 1, que são gafanhotos, mesmo bicho, e inclusive ali há uma dificuldade de saber se eram
etapas de gafanhoto ou se eram gafanhotos realmente diferentes. Apesar da tradução original, o primeiro bicho que é chamado de cortador, ele é um pulgão. E pulgão não é gafanhoto. Pulgão, os irmãos aqui que sabem, pulgão é uma espécie de um inseto muito minúsculo, bem minúsculo mesmo, que eles acumulam na folha e destrói a folha. Então, o texto original chama de pulgão. Então, parece que são animais diferentes. Mas chegou um tempo que eles classificaram aqueles animais como demônios, e o último dele, que é a classificação do gafanhoto destruidor, eles disseram que é o anjo destruidor, o mesmo que passou no Egito e matou os primogênitos, implicando então que era um demônio que matou os primogênitos no Egito. E a Bíblia deixa muito claro que foi um anjo da parte de Deus, ordenado por Deus, que passou lá. O termo destruidor foi dado pelo tamanho de catástrofe feita e de destruição na vida das pessoas. Então, não é porque o anjo era destruidor, o sentido realmente de destruidor. É a catástrofe feita naquela noite no Egito, tanto entre todas as famílias, como também entre os gados. Todo o primogênito do gado, de todos os animais da terra morreram, não foi somente de filhos. Então, vemos que a proporção de rapidez e de força de um anjo é incalculável. E esses pessoal vê o anjo passando até rápido. O anjo passa e eles conseguem enxergar ele em câmera lenta, passando na igreja. Então, os anjos têm esse poder. Eles não são todo-poderosos, como diz o pastor aqui, eles não são onipotentes. Onipotente é quem tem todo o poder, é quem domina todo o poder, isso é onipotente, mas os anjos são seres muito poderosos, bastante poderosos, que nós não podemos calcular em força. O muito que nós podemos tentar entender quando Jacó lutou com um anjo, eu suponho que se ele lutou de braço, ele apanhou bastante, mas há pessoas que até dizem que o anjo tinha uma espada, mas em lugar nenhum na Bíblia fala que o anjo tinha uma espada. As figuras melhor que a gente vê é o anjo segurando os braços de Jacó. Mas o que parece que o anjo tentava livrar-se de Jacó e Jacó não deixava o anjo ir. E se o anjo quisesse ir, ele ia, porque ele era rápido e ele poderia desaparecer. Mas ali era Deus permitindo a perseverança de Jacó. Os irmãos estão compreendendo? Porque colocando na lógica humana, se o anjo fizesse assim, ele desaparecia, não. E a rapidez, ele poderia também se locomover com muita rapidez, que Jacó não ficaria nem na fumaça. Mas ali era Deus permitindo a perseverança de Jacó. E os anjos, irmãos, dentro do pensamento que o pastor coloca aqui, ele fala assim, ó, daí também implica a crença de que os anjos controlam as forças da natureza. Tem realmente a passagem do Apocalipse, que o pastor coloca aqui, que os anjos eles prendiam os quatro ventos do céu. Uma das coisas que nós temos que ter em mente, que como eu falei no início, que os demônios só agem quando Deus permite. E os anjos só fazem aquilo que Deus comanda. Deus é quem comanda os anjos. Então, os anjos só fazem aquilo que Deus comanda. Um dos exemplos os anjos, eles tomaram forma humana, mas os anjos não viveram em forma humana. Os irmãos estão entendendo? Porque Deus permitiu, ou Deus ordenou, que eles tomassem uma forma humana e viessem se comunicar na terra. Agora, será que os anjos, eu acho que eles não iam querer ter isso também na vida, né? Tomar uma forma humana e permanecer humano para sempre. Então, eles tomaram a forma humana porque Deus permitiu. Deus permitiu. Então, da mesma forma que esses quatro ventos, ou os quatro cantos da terra, possivelmente o que o escritor de Apocalipse quer mostrar é que os ventos que sopravam nos quatro pontos cardeais, esse anjo teve o poder de segurá-lo. Aí o pastor mostra aqui que há quem pense que eles têm poder sobre a natureza. Aí, se você ler esse livro, é onde você vai ver que há muita besteira, porque eles alegam isso. Que tem anjo que governava a chuva, governava o relâmpago, os ventos e tantas outras coisas, nesse livro de Enoque. Então, para cada fenômeno da natureza, existe um anjo que governa. Aí é onde nós entramos no pensamento cabalista, esse pensamento cabala, que esse livro é adotado no pensamento dos cabala, principalmente devido à questão numerológica do livro, essa questão da gematria, e outras coisas em relação a anjos, que isso empolga bastante
o pensamento dos Cabala e levam eles a ter esse livro com muita estima, além dos seus livros como o Zohar, o Talmud e a Bíblia, que é em último lugar. A Bíblia não é tão. Até a Taná, que é a Bíblia dos judeus, não é tão bem quista pelos judeus cabala. Os únicos judeus que têm muita estima pela Bíblia são os ortodoxos. As demais divide a Bíblia entre tradições e outras coisas. Mas o pensamento de que eles possam ter controle sobre a força da natureza, isso é mais místico do que bíblico. Os irmãos estão compreendendo? Mais místico do que bíblico. E eles só podem fazer o que Deus permite. Eles não podem fazer o que eles querem. E todo o governo da natureza, de acordo com os livros de Salmo, na linguagem poética, mostra que é direcionado por Deus. Tudo é Deus que dá diretrizes. A natureza funciona dentro de uma sincronia que Deus colocou. Por exemplo, todo o eixo da Terra ele move da maneira que Deus criou, desde o Gênesis 1. E não tem auxílio de anjo para fazer isso mover. E o curso da Terra, se nós formos olhar dentro dessas questões geológica e geográfica, o curso da Terra faz com que esses movimentos de vento e outras coisas ocorrem dentro do próprio curso da Terra, porque Deus criou já assim. Deus já formou assim, para que ela trabalhasse nessa sincronia dentro desse próprio eixo e que nada precisasse de auxílio de outros seres, a não ser o próprio Deus comandando. Ele fala que eles foram criados de uma só vez. Isso é a parte que é muito interessante. E ele mostra que não houve aumento e nem diminuiu de anjos. Só que, uma vez, um pregador desses que diz que é renomado no Brasil, porque para mim pregador renomado é o pregador que realmente tem nome e que ele é um bom pregador. Agora, o camarada que ficou conhecido pelas babuzeiras e por ele fazer certo tipo de movimento, para mim não é um pregador renomado. Por exemplo, um pregador assembleiano que para mim já foi muito renomado, não sei se você ouviu falar, era um pastor gaúcho, ele já dorme no Senhor, pastor Luiz Antônio. Ele era um dos pregadores do Camboriú, que para mim era o melhor pregador que existia no Camboriú, era o pastor Luiz Antônio. Inclusive, depois que ele morreu, aquilo lá ficou ruim, mas muito ruim mesmo. E o pastor Luiz Antônio, ele, para mim, era um homem renomado. Como tem outros que eu admiro, tanto da linha pentecostal como da linha reformada, que são renomados. Mas nós temos uns aí que eles falam que é renomado, porque eles começaram a andar para tudo enquanto é lugar e pregando besteira, e se tornaram pessoa com o nome conhecido. E um deles um dia disse que o anjo Miguel, que é a palavra hebraica Micael, que quer dizer quem é igual a Deus, diz ele que, baseado em Isaías 14, que fala que, suponhamos que o texto lá, ele pode se referir ao diabo, que é aquele texto que fala, eu subirei acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. A primeira coisa que você tem que ter em mente naquele texto é que ele está falando do rei da Babilônia, não do diabo, do rei da Babilônia. Aí você pode entender que o texto pode ter dupla referência. Primeiramente, ele se referia ao rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, a sua queda e todos os seus descendentes, que seja Merodach, Nabonido, o Belsazar, que todos caíram e o reino da Babilônia se desfez, perdendo o poder pelos medos e persas. O primeiro sentido do texto é esse. E podemos dar o sentido se caso o Orígenes estivesse certo em relação ao que ele foi o primeiro que passou a interpretar que o texto ali mostra a queda do diabo. E baseado nesse texto, que o diabo diz, eu subirei acima das estrelas, serei semelhante ao coloquei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Aí, quando o termo serei semelhante ao Altíssimo, aí Deus gritou, quem será semelhante a eu? E saiu Miguel. Aí o povo pentecostal quase faz a igreja, o ginásio cair no chão. Porque ele falou isso com muita convicção e põe aquele efeito na voz. Só que todos os estudiosos de teologia, e de acordo com o pastor que eu concordo, que todos os anjos foram criados de uma só vez. Não existia um negócio que Deus criou um pouquinho de anjo aqui, depois falou, acho que eu vou criar mais. E criou mais um pouco. Não teve isso. O ser humano é porque o próprio profeta Malaquias explica. E não fez ele somente um não é somente uma pessoa, somente um casal. Aí vem a pergunta retórica, e por que somente um?
Ele vai falar, porque ele buscava uma semente piedosa. Ou seja, o nosso tronco familiar é Adão. Agora, anjo, cada anjo é anjo. Vamos dizer, anjo não procriou. Anjos não procriaram para vir outros anjinhos. E eles foram crescendo. Os anjos, eles foram criados numa quantidade exata, que não diminuiu, mesmo os anjos caídos, como a apostila fala dos dois pontos, os caídos e os não, eles permanecem o mesmo número. Deus não criou mais depois e nem foi criando por etapas, conforme esse determinado pastor disse, que Deus só criou Miguel quando o diabo quis, e na hora ele usa de um recurso que a filosofia ela utiliza das pessoas fazerem perguntas, e essas perguntas ele mesmo responde, e não é uma pergunta retórica, ele faz pergunta para despertar você e ele mesmo responde. Aí ele começou a utilizar e julgou em Apocalipse 12 que Miguel com seus anjos batalhou contra o dragão, blá, blá, e o povão acreditou, e aquilo virou uma doutrina, que Miguel foi criado no dia que o diabo disse que ele iria sentar acima das estrelas de Deus e estabeleceria o seu trono e seria semelhante ao Altíssimo. Irmãos, estão compreendendo? Então, é onde nasce as heresias. As pessoas começam a falar, aí isso parece bonito, o outro reproduz, o outro conta para o outro conta para o outro prega na igreja, vai pregando, passa nisso do bíblico, isso espalha, e as pessoas aprendem o que é errado. Então, eu estou de acordo com o pastor que os números dos anjos não aumentaram nem diminuíram. Os anjos que permaneceram fiéis é o mesmo e os anjos que caíram é o mesmo. Os demônios também não têm esse poder de reproduzir. Outra coisa que eu falei em relação ao corpo, que depois possivelmente não vou abordar esse assunto, mas, por exemplo, se os anjos pudessem tomar forma humana quando eles bem quisessem, se os demônios são anjos caídos, eles não poderiam mesmo? E, então eles não poderiam, não necessitariam de corpo de ninguém. Eles poderiam se manifestar numa aparência humana quando eles bem quisessem. E seria bem mais fácil de derrubar pessoas, não? Mulheres com aparência bonita e homens com aparência de uma mulher muito bonita. Ou de qualquer outro seres para causar pânico. Então, nós entendemos que Deus não permitiu isso. Nós temos que entender que o mundo espiritual ele é governado por Deus e que esses seres vão até onde Deus permite. E Deus limitou essas coisas. E nós nem sabemos, por exemplo, se o demônio ou o anjo pode virar algum ser de híbrido, um ser de qualquer outro tipo de ser que não seja humano ou a forma humana. Tipo um cavalo com asa, um cachorro, um gato misturado com frango. Nós não sabemos, isso eu creio que não existe. Isso são questões mitológicas egípcias e de povos antigos que criavam aqueles seres alados, cuja eles davam o nome de querubo, que vem da palavra querubim. Se os irmãos pegar na história, na arqueologia, os irmãos vão ver que no Egito e em muitos outros lugares eles tinham algumas figuras com seres alados, com cara humana, e que davam o nome de querubo. Na língua daquela época, me fugiu a língua, o garítico, e eles diziam que esses seres poderiam ser querubins. Mas isso são religiões egípcias, e não o cristianismo. Vou falar o cristianismo, o judaísmo veterotestamentário e o nosso cristianismo hoje. Ele mostra que eles não são seres nem onipotentes, como nós já falamos, não têm todo o poder, não são seres onipresentes, eles não podem estar presentes em todos os lugares e nem tampouco são oniscientes. Eles não conseguem saber o presente, ou melhor, o futuro das pessoas. Eles não podem saber todas as coisas e nem tampouco está presente em todos os lugares e não detém todo o poder. Os anjos trabalham de acordo com aquilo que Deus permite. Deus, ele pode trazer o conhecimento do anjo, tudo aquilo que está acontecendo, ele pode enviar anjos, porque nós não sabemos a quantidade que existe em vários lugares. E, da mesma sorte, ele pode conferir eles um certo tipo de ação em poder, como, por exemplo, matar os 185 mil soldados na permissão divina. Mas isso não torna eles todo-poderoso.
E outra coisa que o pastor mostra é que eles são seres individuais e possuem todo o aspecto de personalidade. O que o pastor quer mostrar aqui é que eles são seres morais, com capacidade de saber fazer o que é certo e o que é errado. A razão disso são os que caíram. Os que caíram mostra que eles tiveram a livre escolha e essa escolha lhes levou à queda. Lembrando que nós não sabemos como aconteceu essa rebelião no céu, de acordo com, mesmo com Isaías e Ezequiel, digamos que os dois textos faz relato a queda dos anjos e de Satanás, nós não sabemos como, mas uma coisa é a insatisfação e o desejo de ser independente de Deus, porque quando eu interpreto, mesmo que Isaías esteja falando a respeito de Satanás, que ele disse, subirei acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, o diabo não é bobo. Nós temos que entender isso. E o diabo sabe que ele nunca poderia ser igual a Deus, igual. Ele sabe que ele é criatura, que ele foi criado e que Deus é o Criador, é todo-poderoso. Então, jamais ele poderia ser igual à semelhança de Deus, ter o mesmo poder de Deus. Quando a Bíblia fala que ele diz, eu serei semelhante a Deus, quer dizer, eu serei independente. Eu vou agir da maneira que eu quero a partir de hoje. Eu não vou prestar obediência a ninguém, eu não quero saber. Eu vou viver para mim, seria nesse sentido. O mesmo que ele despertou em Adão e Eva. Quando ele disse, ele sabe que o dia que você comer, você será semelhante a ele, em conhecimento do bem e do mal, era a capacidade de despertar neles o interesse de ser independente. E não que o diabo ia fazer um troninho, ia sentar lá e tal coisa, como muitos pregam hoje, não é isso. Isso mostra a independência. E nada de trono literal, como alguns falam. E essa capacidade que ele teve, que nós também não sabemos se ele conseguiu promover uma rebelião, ou se partiu de todos, ou se ele conseguiu levar esses outros anjos a abandonar o seu habitat natural e cair com ele. E quando eu falo cair, não é cair do céu para a terra, como alguns acreditam, porque os anjos nem os demônios não vivem na terra e nem no inferno, criado na mente de muitos crentes, que é debaixo da terra. O apóstolo Paulo disse que eles vivem nas regiões celestiais. Os irmãos estão cientes disso, certo? Que os demônios não vivem debaixo da terra, como alguns pensam que ele está no inferno, o diabo está lá sentado em um trono de fogo, e um monte de demoninho à volta dele, e ele fala, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. E esse tipo de coisa. Isso não tem base bíblica, irmão. Esse inferno é o inferno criado na mentalidade católica e de outras pessoas. O catolicismo abriu espaço e as pessoas foram criadas. Isso é o inferno de Hollywood, dos filmes de Hollywood. Então, não existe isso. A Bíblia deixa muito claro que eles são seres que habitam nas regiões celestiais. Então, nós não sabemos qual parte do espaço que essas criaturas vivem e eles habitam, mas eles habitam acima de nós. São poderes que estão acima de nós. O inferno, que nós chamamos de inferno, que é o lago de fogo, que será o destino final das almas sem Deus e dos demônios, esse lago de fogo nós não sabemos aonde está, mas não está debaixo da terra, como alguns acreditam. Nós não sabemos em que lugar está, que reino espiritual é esse, que esse é um reino espiritual de decadência, nós não sabemos onde ele está. Vocês estão entendendo? Nós não podemos determinar o inferno, que toda vida foi ensinado quando a gente era novo, que o inferno era debaixo da terra. Os irmãos já viram isso. E isso é uma mentalidade católica. Não tem base na Bíblia para falar que o inferno é debaixo da terra. O inferno é um local que esse mundo é um mundo material. E se o inferno é um mundo espiritual, ele não pode estar aqui. Então, nós não sabemos se ele vai ser inaugurado ou se já foi. Sabemos, sim, que o Hades, que é a palavra grega Hades, ela tem duas conotações, dependendo do contexto, ela tem conotação de sepultura, que é a mesma palavra hebraica Sheol, mas boa parte do contexto ela tem conotação de mundo dos mortos, pessoas que morrem sem Deus, que estão sofrendo neste lugar. Não sabemos que espécie de sofrimento,
de acordo com a passagem do rico e Lázaro, sofrendo com muita angústia. Mas ali ainda não é o destino final das pessoas perdidas. O destino final é o lago de fogo e enxofre. Enxofre ali não tem a ver com. Igual uma vez eu ouvi o irmão falando assim, que quando o diabo manifesta, dá cheiro de enxofre. Eu falei, eu nunca vi isso. Falei, olha que eu já. Aí ele falou, mas não está escrito na Bíblia? Eu falei, não. A Bíblia, quando fala arder como fogo e enxofre, o enxofre, os irmãos sabem que o enxofre é um elemento químico que se utiliza para fazer o ácido sulfúrico. Os irmãos sabem disso, certo? Que eles utilizam ele junto. E na palavra bíblica, o enxofre traz o sentido de ácido, que quer dizer que ele vai queimar como ácido. Então, é uma dor inexplicável, que é como se estivesse pingando ácido. Não, o texto não está dizendo isso, mas o fogo queima tanto que é como se estivesse pingando ácido nas pessoas, mostrando o tamanho do sofrimento. A expressão seria essa: sofrimento de todas as partes, possivelmente física, porque estarão lá com o corpo, mesmo os que morreram sem Deus, todos os tipos de sofrimento, emocionais e tudo vai ter no Lago de Fogo. Então, o destino dos anjos caídos é o Lago de Fogo. Agora, o diabo não está sentado em um trono e reinando. Isso não existe. E, Só um detalhe, sim, eu acho que a curiosidade ali é que o enxofre não tem cheiro, né? isso. Apesar que O, eu já peguei enxofre, ele tem um cheiro meio longe, um negócio um pouco estranho. não, é o sulfeto de hidrogênio. Ele apresenta, e aí sim ele tem cheiro, mas o enxofre puro, né? O Ah, elemento S, ele é inodoro, ele não tem cheiro nenhum. não tem. Então, se E, o diabo e aparece o e dá um povo. cheiro de enxofre, Isso. olha, o irmão não sentiu Eles, foi cheiro nenhum, então. Eles falam que é o cheiro do diabo. Eu estou querendo saber cheiro do diabo, irmão, que o diabo tem cheiro de enxofre. Então, na verdade, irmãos, vamos ser verdadeiros. Isso é alguém que falou, que o outro repetiu, que o outro falou e que o outro falou, e chegou no ouvido de alguém, e ele pega e fala também. Mas não tem nada a ver. Agora, o pastor mostra, como eu falei com os irmãos, que eles são seres que ele vai mostrar que eles são seres individuais e têm sua personalidade. Ele colocou que eles são seres morais, com a capacidade de saber fazer o que é certo e errado, como eu já falei. Então, a escolha, eles têm livre-arbítrio. Os que caíram, porque escolheram. Como eu já disse, não sei como o diabo conseguiu fazer isso, esse anjo que nós não sabemos o nome dele, quando também lá eles estão classificando o diabo que era um querubim, nada na Bíblia esclarece isso, mas digamos que a passagem de Ezequiel tem dupla referência. Possivelmente, talvez ele possa ter sido um querubim. O exemplo é até que na queda do homem, os dois primeiros seres que Deus colocou na entrada do jardim foram dois querubins, talvez fazendo conotação a ele como caído. Possa ser que ele tenha sido um querubim. Ele não sabemos, como eu disse, como ele conseguiu arrastar esses demais anjos. E uma coisa, irmãos, que eu não sei se os irmãos acreditam nisso. Se você acredita, eu não quero te como destruir os seus sonhos dessa exegese, não. Mas o diabo, ele não era regente de louvor no céu. Eu acredito que os irmãos não acreditam nisso. O diabo não dominava o louvor do céu, que por isso hoje ele tem muito ódio contra os instrumentistas, contra os que louvam a Deus. O diabo tem ódio, irmão, contra todo servo de Deus, na verdade, contra todo ser humano. Razão essa é que ele destrói todas as pessoas com muitas coisas que ele oferece. E aqueles que servem ao Senhor, ele preocupa em derrubá-los. Então, o diabo tem ódio à humanidade criada por Deus. E essa humanidade, ela também não foi criada por Deus para substituir a queda de Satanás, como alguns falam. Um dia eu ouvi um irmão pregando, ele disse que quando o diabo caiu, houve um vazio em Deus. E Deus assentou, eu não sei como, Deus assentou no chão do céu e olhava para o horizonte, para o vazio, e ficava ali. Aí Deus falou assim: ah, já sei. Como se Deus fosse igual a nós, esquece das coisas. Ah, vou fazer alguém para substituir ele. Aí ele foi mais longe. Vou fazer alguém para substituir ele, porque esse alguém, aí ele ouviu de alguém e usou uma palavra em grego, que não significa o que ele falou, e disse: eu vou fazer um antropo para mim.
E esse antropo é aquele que olha para o céu e louva a Deus. A palavra antropo, no grego, significa seres humanos, seres. Antropo é usado para uma forma genérica, homem e mulher. Se você pegar a Bíblia Septuaginta, quando você pegar lá o termo que fala lá, e criou Deus o homem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, no português fica um negócio meio truncado, meio estranho. Tipo assim, ó, Deus criou o homem, depois criou o macho e fêmea, como eu já vi uma vez um rapaz falar, mas aqui tem um negócio meio estranho, parece que Deus criou uma hermafrodita. Ele falou, de jeito. Porque falou que Deus criou o homem, falou que criou macho e fêmea. Mas se você pegar ali no hebraico, a palavra ali fala que Deus criou Adamá. Ou melhor, Adão, que Adamá é a palavra terra. Adão é derivado da palavra terra. Deus criou Adão, seres humanos. Aí fala macho, Zacar, e Midbar, fêmea. Está falando que Deus criou os seres humanos, macho e fêmea, está designando realmente o gênero. A tradução que alguns pegam, criou homem e mulher, é uma tradução, eu acho, ruim, porque o João Ferreira de Almeida, a tradução traduziu correto, macho e fêmea, designando o gênero dos seres criados. Então, a palavra Adão, que é traduzida para o grego como antropos, é a palavra ser humano, então não é a palavra homem. A palavra homem é a palavra andros, quando está referindo o homem do sexo masculino, é andros. E ele quis dizer, esse pregador, que Deus ficou todo abatido com a queda do diabo e criou o homem para poder adorá-lo, porque Deus precisava de adoração. Agora eu pergunto para os irmãos, lá em Apocalipse, os irmãos que leram o Apocalipse, diz que lá no céu tem anjos, que ele até usa a linguagem humana, que dia e noite quer dizer constante, estão dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E há anjos que cantam o nome do Senhor lá, diz ele, que há anciãos que tira a coroa cabeça e canta, há cântico dos remidos e vários outros cânticos. Aí Deus precisava de criar gente para cantar, irmão. Os irmãos já foram pensar? Ah, que Deus criou o homem para louvar ele, porque a palavra antropo quer dizer aquele que olha para o céu e adora a Deus. Deus já não tinha uma adoração perfeita no céu. O profeta Isaías fala que viu os serafins, como nós vamos ver aqui, que eles estavam cantando dessa forma, que Deus é santo, que toda a terra está cheia da glória dele. Aí as pessoas querem falar que Deus criou o homem porque Deus precisava de ser adorado. Deus, irmãos, ele é um Deus que ele é autoexistente, ele é feliz com ele mesmo. Ele não precisa de ninguém. Ele enche os céus e a terra, os irmãos estão compreendendo? Além de ser um Deus, conforme a palavra fala que ele é composto, o termo Elohim mostra uma pluralidade em Deus, é onde se subentende a respeito da Trindade desde o início, mostra que ele é um Deus feliz com ele. Então ele não precisava nem de anjos e tampouco de seres humanos. Mas aí a pessoa mostra que a queda de Satanás, que era o regente do louvor, fez com que ele irasse contra todos os louvoristas da terra. Inclusive, hoje, por um acaso, eu ouvi um pastor até com um nome até bom no Brasil, eu tinha até uma admiração por ele, mas de uns tempos aqui ele anda falando um pouco de besteira. E ele estava alegando isso, que a primeira coisa que ele falou que o diabo ele é o inimigo de Deus, e eu já ouvi falando que o diabo ele era regente de louvor no céu, porque lá em Ezequiel fala para o rei de Tiro que as obras dos tamborins estavam sobre ele. Quando você pega o capítulo 28 do livro de Ezequiel, você vai ver que as guerras do rei de Tiro, que era a Síria e não a Síria, eles estavam começando a crescer nas suas conquistas. E alguma cidade que eles conquistavam, eles ateavam fogo em tudo. E cantavam com instrumentos e possivelmente alguém batia o tamborim mais forte, que talvez poderia ser o próprio rei de Tiro. Ainda fala que ele andava em pedras afogueadas. Aí a pessoa cita a palavra pedra afogueada e as pessoas acham que pedra afogueada são pedras nobres e caras. Pedra afogueada não é pedra com fogo. Era pedra que depois que você ia ter o fogo no lugar, o chão ficava quente. Isso é pedra afogueada. Mostrando que o rei de Tiro ele passeava sobre as cidades conquistadas. Aí vai e compara ele a um querubim, fala que as ordens dos tambores
Aí as pessoas pegam isso aí, transferem para o lado espiritual e fala que quando Satanás andava, que ele era o anjo, saía som dele debaixo das asas dele, e aquele monte de negócio, que ele regia lá um coralzinho no céu e blá blá blá. Isso não existe, não tem lugar na Bíblia que mostra isso. Que ele era regente de coral, que ele dominava o louvor. Então, e que esses que desceram com ele é o que fazia parte do coral que ele cuidava. Não estão entendendo o nível. E as pessoas falam isso com tanta segurança que as pessoas fracas na igreja acreditam. Como isso já foi ensinado no percurso da história do cristianismo durante muitos anos. Eu, particularmente, quando aceitei Jesus, eu deparei com esse tipo de ensinamento. E eu comprei esse ensinamento, porque eu conhecia só a capa da Bíblia. Eu tinha sido Jesus de pouco e eu não sabia nada da Bíblia. Eu nunca tinha aberto a Bíblia na minha vida e deparei com esses ensinamentos. E eu comprei tudo aquilo. Até que depois eu fui estudar a Bíblia e fui vendo que aquelas histórias não batiam. Porque eles falavam e parecia que você conseguia ler aquilo que eles falavam. Que ele foi regente de coral no céu. E sempre foi ensinado assim. Aí o pastor vai mostrar mais que, além desses seres serem indivíduos, vai mostrar e ter capacidade de escolher o que é certo e errado, e vai falar que Deus deu a esses seres livre-arbítrio, como eu já falei, então eles podem escolher. E é claro que cada um dos anjos tem um nome. Isso aqui é porque mais em cima o pastor falou a respeito de nomes de anjo. Eu não li todo o assunto, mas os irmãos vão entender o seguinte, que é evidente que os anjos têm nome. E é isso que o pastor está abordando aqui. Só que nós não podemos criar nome para anjos, como alguns fazem. Nesse livro aqui, existe um capítulo aqui que fala que 200 anjos, eles caíram. E esses 200 anjos, eles vai mostrar que o nome de 20 anjos que cada um deles comandavam é uma turma de 10 desses anjos. E o primeiro deles se chamava Samael. Esse Samael, de acordo com o Código de Benzira, que é aquele código que fala a respeito de Lilith, a suposta primeira mulher de Adão, que é um folclore, ele fala que o demônio que teve filhos com Lilith chamava Samael. E o livro de Enoque mostra Samael como um anjo que caiu, mas depois se arrependeu e ele foi recomposto às miríades de anjos no céu. Mas os demais caíram. E aqui há toda aquela questão mística que os anjos coabitou com a mulher, tiveram filhos, que mais para frente o pastor abordar a respeito disso. Então, esse tipo de pensamento que as pessoas hoje ficam criando nomes, e esses homens de hoje, com esses pensamentos, como diz, extremos a respeito de anjo, estão tirando desses livros os nomes. E todos os nomes que eles querem utilizar, eles utilizam com El no final. Inclusive, nesse livro traz o nome de um anjo chamado Hanael, e ele é o mais citado por um rapaz, um apóstolo desses aí. Então, nós sabemos que os anjos têm nome. Eu acredito que se o pastor te dá um exemplo, que se as estrelas eles chamam por nome, é possível que os anjos tenham nome. Mas a Bíblia revela apenas o nome de dois, que é Miguel e Gabriel. E não revela mais nome algum. A Bíblia católica revela alguns outros nomes e o pensamento judaico também. Mas a Bíblia em si não fala. O pastor vai mostrar que o número de anjos são vasto. Aqui ele mostra algumas coisas aqui, mas nós vamos pular aqui. Isso quer dizer que os números são incalculáveis. Nós não podemos calcular a quantidade de anjos que existe. A Bíblia simplesmente chama de miríades. Miríades quer dizer milhares de milhares. Nós não temos condição. Algumas traduções trazem a palavra miríades, mas outras falam que é milhares de milhares. O Salmo 68, me parece, fala que os carros de Deus relacionados a anjos são milhares de milhares e miríades de miríades. Então, não trouxe um número exato. Mostra que é um número muito vasto que, para nós, é como se fosse infinito, mas para Deus não, porque todos foram criados por Deus. É igual o exemplo. Na nossa ótica, o planeta Terra é infinito, nós não alcançamos como olhar para as estrelas do céu, nós achamos que são infinitas. Mas Deus contou todas e deu nome a cada uma. Então, para Deus,
que está acima de Deus, não é infinita, mas para nós sim. Da mesma forma, os anjos têm um número que nós não sabemos, por isso nós classificamos como algo infinito ao nosso conhecimento. Aí o pastor aqui, irmãos, para nós terminarmos, ele vai mostrar a classificação e organização dos anjos. É claro que essa organização aqui, ela pode ser literal, como está aqui, mas ela é mais uma organização teológica. E esses anjos, ou esses seres da parte de Deus, eles trabalham em organização. Nada da parte de Deus desorganizado. E o próprio Jesus disse que os próprios demônios trabalham organizado, porque se eles não trabalhassem organizado, o seu reino poderia se perder. A maneira que eles trabalham é organizada. Aí vai mostrar aqui que esse mundo espiritual que Deus criou, ele foi organizado pelas próprias mãos de Deus, e a teologia ou organização dos escritores mostram isso. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, aos Colossenses e Pedro, eles tratam essas ordens poderosas e essas ordens espirituais como tronos, domínios, principados e potestades. Lembrando que principados e potestades, o apóstolo Paulo é o que mais usa esse termo. Ele costuma utilizar em Efésios principados e potestades como coisas do mal. Porém, ele faz a separação, os principados e potestades das trevas, mas tem uma parte em Colossenses que ele fala dos principados e potestades relacionada a anjos bons, que ele fazendo um contraste de que Cristo é maior do que os anjos, de acordo com o pensamento gnóstico, ele mostra que esses principados, esses poderes que existem nos céus e essas potestades que dominava, mesmo assim elas eram menores do que Cristo. E você está falando de anjos bons. Mas aqui o escritor vai mostrar que essa classificação que o apóstolo Paulo mostra, ela também pode ser classificada da seguinte forma, que traz esses nomes. Ele vai mostrar os serafins. Irmãos, da maneira que eu vejo, o pastor vai mostrar que o significado de serafins é afogueados, parece algo flamejante. A tradução resta é flamejante, algo que parece que sai fogo dele. Só que ele é um derivado da palavra seraf, que quer dizer flamejante, quer dizer fogueado. Então, eu acredito que possa ser a classificação teológica, mas nós não sabemos se realmente existe esses anjos com esse nome, serafins, irmãos, estão entendendo? Porque é derivado da palavra, pelo fato deles saírem faíscas de fogo, quando Isaías viu essa visão. O único lugar que aparece é nessa passagem de Isaías. Por isso que eu estou dizendo, eu não estou de forma alguma discordando nem da lição, do conteúdo do pastor, e nem dos livros que nós demos. Mas o que eu estou dizendo é que apenas uma passagem que retrata dos serafins. E quando você pega no hebraico, a palavra simplesmente é seraf, não serafins, como nós colocamos. Mas lá dá o sentido de plural, que mostra que é algo flamejante. Não dá para saber se Isaías estava dizendo que viu algo flamejante ou se realmente era uma classe de anjos. Os irmãos estão entendendo? Não dá para saber. Mas vamos seguir o padrão aqui, que é uma classe de anjos, é uma organização. Há quem crê que os serafins e querubins é uma coisa só, mas a Bíblia mostra tanto no grau do significado da palavra, como também na maneira que eles se manifestam, parecendo ser seres com ocupações diferentes. A pastor vai mostrar que esses serafins eles estão associados à adoração, porque está em Isaías, que é o único lugar que ele aparece, como eu disse, eles adorando ao Senhor, dizendo que Deus é santo, que Deus é santo, que Deus é santo e que toda a terra está cheia da glória de Deus. E João vê eles dizendo constantemente isso nos céus. Então, o pastor mostra que ele está relacionado à adoração, ou seja, ao serviço a Deus, e está também trazendo inspiração. Quando você lê aquilo e você aplica, está trazendo inspiração ao culto a Deus, ao verdadeiro culto a Deus. Que Isaías vê aquela visão dentro do templo, e dentro deste templo ele vê a presença de Deus, em uma região, claro, ele via o templo, porém numa visão fora da terra, e via esses seres, que saía faísca de fogo deles. E o pastor mostra que eles possam estar sendo classificados, baseado pelo apóstolo Paulo, como o termo tronos, porque mostra que esse serviço estava em volta do trono de Deus. Então, esse é o pensamento do pastor.
Os querubins, como eu já falei com os irmãos, que vem da palavra querub, no hebraico, e tem conotação também com esses pensamentos do povo do Egito e outros. E o pastor mostra que eles. Que dentro, como eu falei com os irmãos, na arqueologia, se você, como eu falei um pouco minuto atrás, você vai encontrar muitas figuras de seres que as pessoas diziam que era querubo, que tinha conotação com querubins. E ele vai mostrar que no trono do rei Irão, o rei de Tiro, existia essas figuras. No próprio templo de Salomão e outros lugares dentro do tabernáculo, lugar, tinha essas figuras de querubins que foram bordadas ali. Mas Ezequiel, ele vê uns querubins diferentes. Ele vê uns querubins que eram aparência de homem com asa. Ele vê os querubins com 4 rostos em uma cabeça. Então, ele vê uma conotação de querubim diferente. E lá no livro de Gênesis, parece que os querubins que foram colocados ali tinham uma aparência humana com asa. Parece que seria isso. E até mesmo como guardião de algum lugar. Aí o pastor coloca aqui que eles poderiam estar em conotação com o guardião ao trono de Deus. Nós podemos pegar isso, mas nunca tendo aquele pensamento de que eles estavam guardando o trono de Deus, igual um carcereiro guarda uma cadeia. Os irmãos estão entendendo? Porque, exemplo, por que um carcereiro guarda uma cadeia ou um guarda, ele é contratado para guardar alguma coisa no período da noite? Ou alguém num carro forte, para proteger, não é verdade? Não é essa a questão? Aí a pergunta é, se esses anjos guardam o trono de Deus, Deus precisa de proteção? Estão entendendo? Então, nós não podemos ter essa conotação que os pregadores fazem. Que os querubins são os anjos que guardam o trono de Deus. Estão protegendo, alguns até falam, que nada pode chegar no trono de Deus. Irmão, nada pode chegar no trono de Deus. Isso aí nós sabemos, que nada pode chegar no trono de Deus como ataque. Deus ele está acima de todas as coisas. Então, esse pensamento na conotação etimológica da palavra, que tem a ver com guardião, possivelmente não tem a ver com guardião do trono em proteção, mas está à volta do trono e eles estão sempre associados também à glória de Deus. Se os irmãos pegar Ezequiel, principalmente capítulo 10, vai falar que onde a glória movia, esses querubins se moviam. Não é que o querubim movia e a glória movia, mas a glória movia e os querubins moviam com ela. Então, é diferente. E que depois esse querubim, ou a glória junto com o querubim, elas foram para um monte e de lá foram embora. Isso estava mostrando a conotação do abandono de Deus ao templo de Jerusalém, logo após ele foi destruído por Nabucodonosor, no capítulo 10 do livro do profeta Ezequiel, que Ezequiel era um profeta no cativeiro, sendo levado na segunda leva, por volta dos anos 597 antes de Cristo, que a última foi em 586, aí foi onde o templo foi destruído. Em 609 foi a primeira leva, que Daniel foi junto, na segunda foi Ezequiel. Então, quando Ezequiel estava na Babilônia, pelo o discurso do seu livro e o desenrolar do seu livro, você observa que o templo ainda existia. O templo foi destruído no período do rei Zedequias. O rei Ezequiel, o profeta Daniel foi levado pelo rei com o rei Jeoaquim. O profeta Ezequiel foi levado com o rei Joaquim e os demais povos foi levado com o rei Zedequias, que foi morto. Então, houve 3 invasões em Jerusalém. E nesse período que Ezequiel vê, ele vê esses seres e as manifestações deles são diferentes. Então, mostra que esse guardião tem a ver com acompanhar e não que Deus precise de que alguém faça proteção ali para ele em guarda nacional, de forma alguma. Deus ele é todo poderoso e que se ele criou esses guardiões, ele não precisaria de ninguém para proteger ele. E por último, ele mostra que é possível que ele esteja ligado às classificações dos domínios, como o apóstolo Paulo mostra. Bom, nós vamos ficar por aqui, porque nós temos apenas 2 minutos para terminar nossa aula e na próxima aula continuamos a respeito do assunto. Se os irmãos tiverem algum assunto para poder abordar na próxima aula, os irmãos traz um assunto para nós aí que nós vamos
abordar aqui, só anotar o nome dos irmãos aqui rapidinho. Eu sempre esqueço o nome do irmão que é Matoso, que é o sobrenome do irmão, é José Matoso. Vamos abrir o áudio aí e me responde, por favor. Acho que tá fechado o áudio do irmão. Marcos Tavares. Marcos Tavares, né? Matoso é outra pessoa. É porque tem um M e um T ali, eu pensei que era o rapaz lá, Matoso. Marcos Tavares. Então, irmão, na próxima aula nós continuamos com nossa matéria de angelologia. Nós vamos agradecer ao Senhor e nosso irmão William Souza para agradecer a Deus. E logo após, o irmão, sinta-se à vontade para poder se retirar da sala. Pode orar Amém. aqui. Oremos então. Obrigado, Pai, por esta aula, Pai, que aqui já finaliza, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa estar, Pai, abençoando esta noite, Pai, para que nós tenhamos uma noite, Pai, protegida e guardada pelo Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa nos dar uma ótima semana, que estas palavras desse estudo possam ficar em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos ensinar a outros e não guardar somente só para nós. Pai, que o Senhor possa cuidar, Pai, da saúde do nosso pastor ali, Pai, do pastor Prestes, possa cuidar da família dele, da esposa dele, dos filhos dele, da casa dele, Senhor. Que o Senhor possa levar, Pai, essa essa aula, Pai, essas coisas que ele faz, Pai, esses estudos mais longe, Pai, para mais pessoas e para alcançar mais vidas, Senhor. Eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite, uma maravilhosa semana. E até na próxima semana. Até a próxima.